Você fez uma grandíssima campanha no Água Santa, né, campanha histórica com a equipe, inclusive. Depois foi para o Juventude, onde também fez história, subindo para a Série A. Teve o convite do São Paulo e, apesar da saída que eu considero precoce, você conquistou a Recopa do Brasil e também teve a oportunidade de ter uma experiência em Libertadores, naquela partida contra o Tajeres. Eu queria saber o que dessa bagagem você pode acrescentar para o Vitória, principalmente nessa campanha de recuperação que a gente precisa que seja urgente, porque a Série A é uma corrida. Sim, como eu disse, né, uma campanha agora de recuperação. Nós temos a ciência disso. Acho que o sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, que chega de dar uma resposta, de vencer, de classificar para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, mas eu não gosto muito de vender sonho. A gente precisa trabalhar com realidade, nós precisamos trabalhar primeiro com a nossa permanência. À medida do possível, a gente vai sonhar e buscar coisas maiores. Trabalho para isso não vai faltar, empenho da diretoria, da comissão permanente. Agora eu não trato, quando eu falo comissão, não tem mais da casa, quem chegou é Vitória, e principalmente os atletas, e o fator que faz total diferença no nosso torcedor é acreditar novamente. Então acho que esse é um caminho, e de experiência acho que a cada oportunidade que a gente tem de viver coisas novas na nossa vida, a gente traz amadurecimento. Eu acho que foi muito bom esse período no São Paulo por esses motivos. Amadureci em vários aspectos, errei muito, acertei um pouco, e acho que a gente chega um pouco melhor. Eu saio melhor do que quando eu tive a oportunidade de chegar no São Paulo, e eu me vejo cada vez mais preparado, e me vejo hoje um profissional, um ser humano melhor para estar aqui no Vitória e para poder contribuir nesse momento, nesse início delicado do Campeonato Brasileiro. Carpini, boa tarde. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no aeroporto. Eu queria que você falasse como funciona a sua gestão de grupo, visto que você é um treinador jovem e que vai lidar aí com alguns atletas muito experientes, como Oswaldo, Zapata. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Foi um dos pontos que me amadureceu muito no meu último trabalho. De um grupo de 30, 35 atletas nesse perfil, desses 3 ou 4 que você citou aqui, nós tínhamos uns 40 lá. Então a gente, independente do que eles viveram, da idade ou de qualquer outra coisa, como eu falei no início, existe uma hierarquia. Existe quem toma as decisões, né? Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para a gente se ajudar e ajudar principalmente o Vitória. Então eu trato o mais jovem e acho que o Zapata talvez seja um pouco mais velho, o Oswaldo, da mesma maneira, com respeito, e da mesma maneira que a gente dá, a gente quer. Eu preciso que eles entendam aquilo que a gente peça dentro dos comportamentos, das ideias. A gente começa com 11, é isso que nós precisamos que seja feito. Se não for feito, o outro vai fazer, e você volta para o final da fila e respeita quem vai fazer. Eu acho que quando você fala a verdade, olha no olho, a chance de você errar é muito menor. Então a minha gestão sempre foi muito tranquila justamente por isso. Às vezes, em muitos momentos, eu me coloco no lugar dos atletas para tomar as decisões, pois até pouco tempo eu estava no lugar deles, e a gente sabe o quão difícil é ali dentro. Então a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade também, mas dentro de um contexto que a gente vive numa alta performance, a gente precisa performar e ter resultado, né? Então não tem como fugir disso. Carpini, seja bem-vindo. Rafael Carmo do GE, seja bem-vindo e boa sorte no seu trabalho. Obrigado. Você trabalhou por clubes pequenos no interior paulista, claro que há uma pressão ali, mas no Juventude você fez um bom trabalho, não teve essa cobrança toda por resultado. Claro que você subiu, mas assim, no São Paulo você teve essa experiência mesmo de ser vaiado, de receber pressão todo o tempo. Eu queria que você falasse como é a sua relação com toda essa cobrança por ser um treinador novo, e o que você traz do São Paulo, dessa experiência de blindar os atletas e blindar a si mesmo, e como você pretende trabalhar isso no vestiário. Olha, no Juventude teve sim pressão também pelo acesso. Todos os lugares têm, o futebol é feito de pressão. Eu sei o que eu vivenciei lá, né? É claro que cada clube, cada tamanho de clube tem o tamanho da pressão, então muda, mas o futebol é igual em todos os lugares, do menor ao maior. Eu vivo o futebol nessa nova função há 5 anos, mas eu vivo a minha vida no futebol. Passei por clubes menores, clubes maiores, então a gente está acostumado, né, a isso. Claro que a gente trabalha sempre para que esses momentos não aconteçam, mas é difícil um calendário como o nosso, uma competição tão difícil, tantos jogos, que a gente não tenha momentos de oscilação. Aí é a hora do equilíbrio. O momento das críticas do externo a gente tem que respeitar e se fortalecer com isso, né?
Isso faz parte do processo, nós não vivemos aqui só de elogios. A gente tem que procurar assimilar também os nossos erros, reconhecer algumas coisas dentro das nossas convicções. Algumas coisas eu vou concordar com você e outras não, mas eu preciso pelo menos te respeitar. E a cobrança, ela acontece em todos os lugares. Isso não muda nada no meu jeito de ser. Eu, na minha primeira passagem como treinador em 2019 no Guarani, eu assumi o Guarani na zona de rebaixamento, numa situação delicadíssima, com problemas enormes, num contexto que não tem porque eu me alongar muito e explicar tudo, e nós conseguimos resultado positivo, e dali foi uma continuidade de carreira, com times maiores, menores, até nós chegarmos aqui no Vitória, e sabemos aqui o momento, sabemos o tamanho da cobrança, da pressão, mas eu não penso nisso, eu penso o tamanho do torcedor e o tamanho da força que o torcedor tem, e quando esses elos estão muito fortalecidos, foi o que aconteceu no passado. Tem título, tem acesso, tem coisa boa, tem vitória, né? Os elos, diretoria, departamento técnico, atletas e o torcedor. A gente sabe que dentro disso nós vamos ter dificuldade, mas se a gente tiver todo mundo muito alinhado, fechadinho, acho que a gente joga esse momento ruim, essas vaias um pouquinho mais para frente. Boa tarde, Carpini. Hugo Araújo, Boa Notícias. Seja bem-vindo a Salvador. Como o colega já lembrou, você foi campeão pelo São Paulo da Supercopa do Brasil e, além do mais, conseguiu um grande feito que foi ganhar pela primeira vez na casa do Corinthians. O São Paulo não tinha vencido ainda e, mesmo assim, seu trabalho foi interrompido. Eu queria saber o que você acredita da não continuidade, ter passado tanto pouco tempo lá, e se você puder falar sua relação com Salvador também, com a cidade. Você jogou no rival do Vitória, não foi? Entre 2009 e 2010. Queria saber como foi a passagem e sua relação com Salvador, no geral. Obrigado. Como eu falei, né? Acho que o futebol é feito de ciclos, às vezes um ciclo muito curto, onde você não consegue ter um pouco de sequência, de continuidade. Eu acho isso ruim para o clube, acho ruim para o trabalho, mas a gente procura não lamentar o que aconteceu e tirar proveito das coisas boas que nós vivemos em cada oportunidade. E dessa mesma maneira, hoje eu estou encerrando um ciclo vitorioso de um trabalho que se encerrou do Léo, e agora é um novo ciclo, e daqui a pouco isso vai acontecer comigo também. Espero que seja muito mais para frente, depois de muitas vitórias, conquistas aqui, de uma história bonita que a gente possa escrever juntos. Eu morei em Salvador há muito tempo atrás, tive uma passagem aqui. O que tenho para falar de Salvador é que é uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, fiz muitas amizades que eu carrego até hoje na minha vida, e agora é uma nova história e que eu possa realmente agora... Minha passagem não foi muito boa, mas a passagem boa espero que seja essa aqui no Vitória, que a gente seja muito feliz juntos. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo.